Bem-vindos à Ucrânia 3.0. Melhor dizendo, uma guerra que poderia acabar devastando todo o continente europeu. E é que as recentes eleições que foram realizadas na Moldávia, longe de nos proporcionar o que seria a celebração global da festa da democracia, nos aproximam de um conflito bélico, cada vez mais aberto, cada vez mais óbvio e, claro, cada vez mais perigoso. E é que, entre as denúncias de fraude eleitoral e todo tipo de interferência estrangeira, e nem de longe em primeiro lugar, muito menos da Federação da Rússia, está a ideia principal: Ocidente. A OTAN, claro, parece que continua obstinada em derrotar a Rússia militarmente. A Ucrânia já não está rendendo muito, então eles estão preparando o terreno para uma nova guerra em um novo território. Vamos começar direto pelo mais importante. Foram realizadas as eleições parlamentares na Moldávia, que, aliás, tiveram o mesmo resultado que as eleições presidenciais realizadas no mesmo país. Mas em 2024, meu Deus, venceu a candidatura que o Ocidente adoraria que tivesse vencido. A festa da democracia é assim. É preciso aceitar o resultado do voto majoritário da população de cada país. Mas será que esse foi realmente o resultado do voto da maioria? E acontece que na própria Moldávia já há mais perguntas do que respostas sobre isso. Fatos extremamente interessantes que vamos analisar agora. Como, por exemplo, como pode ser que haja a mesma quantidade de colégios eleitorais? Para 142 votos e mais de 250 mil eleitores em potencial, e mais ou menos 10 mil votos que foram emitidos no final, isso realmente são fatos comparáveis? Ou por trás disso há um plano muito mais sombrio e muito mais perigoso para o futuro da humanidade? E é que, antes de dar a vocês os últimos detalhes e chegar à reflexão mais importante, precisamos destacar duas coisas principais. Em primeiro lugar, os seguidores deste canal imagino que já saibam muito bem que o que está acontecendo hoje no território ucraniano não é nem de longe a guerra da terrível Rússia contra a pobre e pequenina Ucrânia. Não é a guerra da OTAN contra a Rússia que está apenas acontecendo em solo ucraniano. Fato número 2. Imagino que vocês também já conhecem bem a capacidade militar, cada vez mais reduzida, por um lado da Ucrânia, por outro lado da OTAN. Em termos de sustentar justamente esse regime de Kiev, que cada vez tem menos pessoas para mandar para esse verdadeiro massacre, a Ucrânia vai chegar a um ponto em que não vai aguentar mais? E a pergunta-chave é se, nesse momento, simplesmente as elites ocidentais, que estão enriquecendo tanto, agora, às custas desta guerra e com tanta ânsia, querem vencer a Rússia no campo de batalha. Simplesmente vão deixar passar e pronto. Ou talvez inventem algo assim, como uma espécie de Ucrânia 3.0, ou seja, um novo cenário para, de fato, um novo conflito bélico. Mas veja só, mais uma vez contra a Federação da Rússia. E agora vamos direto aos fatos. E essas eleições parlamentares na Moldávia acabaram levantando uma enorme quantidade de perguntas. Porque, entre outras coisas, a própria população denuncia tudo isso e já está realizando protestos em massa contra os resultados, que considera ilegítimos. Que, de fato, houve uma série de irregularidades muito graves, entre as quais se citam campanhas de desinformação, fechamento de colégios eleitorais, retirada de candidaturas poucas horas antes das eleições. Em resumo, uma organização eleitoral um tanto estranha, uma engenharia do voto totalmente incompreensível. Polêmicas surgiram após o fim dos votos vindos de fora da Moldávia. Pressão, host. As pesquisas estavam favorecendo você? Algo que também se repete nessas eleições parlamentares, graças ao voto por correspondência. Então,
Os colégios eleitorais eram infinitamente maiores naqueles países, onde a população moldava era muito mais pró-Ocidente do que, por exemplo, na Federação Russa. E é aqui que entramos em mais detalhes. Uma das irregularidades mais denunciadas é a da diáspora. Por exemplo, nos Estados Unidos da América e, claro, em países satélites, foi possível votar muito mais e muito melhor do que, por exemplo, na Federação Russa. Na Rússia vivem cerca de 250 mil moldavos, mais ou menos. E as sessões eleitorais disponíveis para essa população, que considero bastante significativa, foram exatamente 2. Foram enviadas apenas 10 mil cédulas por algum motivo. Esses dados poderíamos comparar, por exemplo, com o caso do Japão, onde os votos emitidos foram exatamente 142. E para que esses 142 moldavos pudessem votar? De fato, o país organizou no Japão exatamente os mesmos 2 colégios eleitorais que na Federação Russa. Se isso é justo ou não, julguem vocês mesmas. E seguindo com essa estética de regularidade democrática absolutamente perfeita, temos que citar, sem dúvida alguma, o fechamento das pontes sobre o Dnister. E é que a Moldávia, como vocês já sabem, tem uma região independente, que, aliás, as autoridades da Moldávia consideram legitimamente sua, chamada Transnistria. Claro, essa população também estava com vontade de participar de eleições que realmente vão ter muito peso, inclusive para o seu futuro. Deveriam deixar isso acontecer? Algumas autoridades que, repito, consideram que essa população é simplesmente parte da Moldávia. Só isso. Na verdade, o que ocorreu parece ser o oposto. Filas enormes para chegar às sessões eleitorais, que, claro, praticamente não foram organizadas na Transnistria. Na verdade, nem havia sessões eleitorais por perto, pois foram fechadas no último momento, o que acabou prolongando a jornada eleitoral até o infinito e além. Por um lado, e resultando na impossibilidade de votar para muitas pessoas que, em teoria, seriam pró-Rússia. Esse é, na verdade, outro dos pontos-chave dessas eleições, que não estão apenas sendo analisadas. Em termos de até que ponto os cidadãos da Moldávia apoiam ou não o seu próprio governo, cuja líder é Maia Sandu, e seu partido PAS, que agora acabou de vencer com 51% dos votos ao qual chegaram no último momento, e, mais uma vez, graças ao voto por correspondência, cerca de 100 mil votos que vieram diretamente do exterior para salvar a situação da atual presidenta. Mas também há uma leitura adicional de que o PAS é um partido pró-europeu, portanto, claro, pró-OTAN. E que poderia oferecer à OTAN a possibilidade de usar a Moldávia como um cenário de outro possível conflito armado. Frente ao partido de Maia Sandu, por outro lado, está posicionada a chamada Coalizão Patriótica. E realmente é justamente essa que estava liderando muitas das pesquisas realizadas antes das eleições. Por um lado e por outro, aquela que interpretam como pró-Rússia, a grande falácia da propaganda ocidental. Tudo que não está destinado a proteger o interesse da OTAN e, portanto, o que quer se concentrar em sua própria soberania tem que ser necessariamente considerado propaganda do Kremlin. Mas não se preocupem porque, por mais apoio que possa ter, esta, por enquanto, não conseguirá assumir o controle do parlamento da Moldávia. De fato, continuará nas mãos do PAS de Maia Sandu, mesmo tendo perdido mais ou menos uns 10 assentos, mas a questão principal aqui, eu acho, é muito mais profunda e muito mais perigosa. E este está sendo o cenário dos preparativos para um novo conflito bélico. Os motivos para pensar dessa forma, eu acho que não faltam. E caso alguém ainda ache que não são suficientes. Um vídeo extremamente curto das últimas declarações da administração Trump. Só para esclarecer, você está dizendo que o presidente apoia ataques de longo alcance da Ucrânia dentro da Rússia?
Isso teve autorização do presidente? Acho que, lendo o que ele disse e lendo o que o vice-presidente Vance disse, assim como o secretário Rubio, a resposta é sim. Sim. De acordo com as palavras do enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos parece que já não se opõe mais a que a Ucrânia ataque a Rússia com mísseis de longo alcance. Aqui só restaria ver quais partes da Rússia e se esses mísseis vão acabar sendo de fabricação americana. Máximo, e os Tomahawk que Zelensky pediu há pouco tempo? E a pergunta-chave, repito, não é tanto se na Moldávia, mas sim se Zelensky reafirmou a posição americana. CD Talibani